Nos destaques deste programa eu sublinho a importância deste livro, que se chama As Grandes Cidades da História. É uma edição do Clube do Autor, com coordenação de um investigador, de um historiador chamado John Julius Norwich. É um livro absolutamente extraordinário sobre a história das grandes cidades que construíram a história da humanidade ao longo dos milénios, desde a Antiguidade Clássica até às cidades que fazem toda a transformação do mundo na Idade Média, no Renascimento e ao longo dos anos até às cidades contemporâneas. Lá está Lisboa e as outras cidades que conhecemos. Um livro que se lê com gosto, com prazer e que nos traz, mesmo em textos breves, em textos curtos, verdadeiras revelações sobre as cidades da nossa memória e do nosso imaginário, que nós muito gostaríamos de visitar, incluindo aquelas que já não existem, como foram e com a importância que tiveram, como Damasco e outras, Nínive e outras ao longo dos séculos e dos milénios. Um livro a não perder, que nos conta a história do mundo através das grandes cidades da história, que são também as cidades do nosso imaginário e da nossa vontade de saber mais sobre as civilizações e sobre os seres humanos. Um outro livro com uma edição com a chancela de Elsinore, que se chama Histórias de Livros Perdidos, do italiano Giorgio van Straten. É um livro que, com imaginação ensaística e narrativa do autor, pega em 8 livros que se sabe terem sido escritos e que desapareceram, e dos quais se perdeu o rastro, mas que foram fundamentais na história dos escritores e na história da própria literatura. Temos aqui os nomes de escritores como Hemingway, Byron, Sylvia Plath, Gogol, Malcolm Lowry ou Walter Benjamin. Ele, a partir do conhecimento que tem como professor numa universidade italiana, é um professor com um grande currículo e grande método, pega nestes livros, na história destes livros, na sua relação com os autores, e constrói uma narrativa a partir dos livros perdidos, para que não possamos perder o rastro que eles deixaram e o contacto essencial com o mundo que eles representam para nós, também do ponto de vista literário. Histórias de Livros Perdidos, um título aliciante e apelativo, que nos aponta para um livro que não tem muitas páginas, um livro que tem cerca de 130 páginas e que se lê com prazer e com um ganho intelectual evidente. Um outro livro com a chancela da Planeta, um livro que se chama O Desaparecimento de Josef Mengele, que nos fala da história e do percurso, também com uma componente narrativa ficcional, de um homem que foi o médico-chefe de Auschwitz e que esteve ligado aos grandes crimes genocidas praticados naquele campo de extermínio construído, montado e mantido também como referência de projeto ideológico e político e destrutivo dos nazis. Um livro sobre uma figura temível da história do século XX, que acabou por morrer no Brasil, mas cujo nome ainda hoje nos inquieta e nos atormenta, sobretudo quando o mundo dá sinais e aponta caminhos que nos podem fazer avançar para uma solução civilizacional e de confronto entre povos e nações, que esperemos que não se concretize, mas que dá espaço a estes homens como Mengele para existirem e voltarem a atormentar a humanidade e a matar centenas de milhares de pessoas. Que esta história não se repita. O último destaque vai para um livro chamado Visionários. É um livro com a chancela de Desassossego, que fala de génios que foram génios e outros, sobretudo, astutos e, em alguns casos, oportunistas, mas cá estão figuras como Steve Jobs ou Bill Gates. Aquilo que eles construíram, inventaram e desencantaram, transformando a história da comunicação da humanidade e, sobretudo, a história das suas contas bancárias, tornando-se homens muito ricos, mas criando também horizontes e formas de instabilidade que marcam para o melhor e para o pior o nosso cotidiano e a vida da humanidade nos tempos de hoje, sendo que a comunicação hoje é um imenso desafio ao próprio futuro da humanidade e deste planeta. A não perder, Visionários, de João Pedro Pereira, com a chancela da Desassossego.